Queridos alunos e alunas, nós queremos dar as boas-vindas na nossa terceira videoaula e, como salientado nas aulas anteriores, nós vamos trabalhar com vocês agora a filosofia da religião, a passagem da consciência mítica à consciência filosófica. Na antiguidade ocidental, a primeira forma de explicação da realidade, da vida, das coisas que existiam e dos imponderáveis fenômenos da natureza foi por meio do mito. Essa primeira reflexão, que é o mito, corresponde a um estágio inicial da filosofia. No período mítico, a cultura é praticamente construída em cima dos textos míticos de Homero e Hesíodo. O mito é um tipo especial de discurso explicativo, fruto não de um indivíduo particular, mas de uma tradição cultural. As explicações oferecidas pelo mito têm força de sagrado, uma espécie de endosso do divino. Esse processo explicativo também é denominado de pensamento mítico. É interessante assinalar o que Mircea Eliade enfatiza. O mito conta uma história sagrada. O mito relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o mito fabuloso do princípio. Em outros termos, o mito narra como, graças às façanhas dos entes sobrenaturais, uma realidade que passou a existir, seja a realidade total, o cosmos ou apenas um fragmento dela. O mito, por ser fruto de uma tradição cultural na antiguidade, foi se consolidando como uma forma privilegiada de construção de sentido para o ser humano. Construção de sentido para a existência, construção de sentido diante do desconhecido, do mistério, dos temores que a vida oferecia. Por meio do mito e das narrativas, homens e mulheres do passado explicavam a realidade e criavam meios para se proteger dos males e das ameaças presentes. Foram os antigos gregos que pela primeira vez enfatizaram e organizaram esse tipo de pensamento. E a partir dessa reflexão inicial, filosófica, também racional, com ela surgem então os primeiros sábios filósofos que lentamente romperam com a forma mítica de explicar a realidade, romperam com aquela explicação mítica. Todos os filósofos desses períodos estavam preocupados em explicar a natureza. Eles foram denominados de filósofos da physis. Essa atividade explicadora apelava para um tipo de arquê, palavra oriunda do grego, como um elemento explicativo que dá a ideia de princípio constituinte do mundo. Claro que essa nova forma, ela não recorria mais à mitologia e nem mesmo a uma forma de pensamento religioso. Nessa primeira reflexão filosófica da physis, a grande preocupação era encontrar um princípio causador, um princípio ordenador do universo. É o que nós chamamos de filosofia naturalista. Ela se fundamentava na observação da natureza, do mundo físico, que em grego, como nós já salientamos, é physis. Esse foi o primeiro passo para a organização do pensamento filosófico. Então, nesse período, o homem busca a essência dos fenômenos que o cercavam. E ele começa a dialogar com a filosofia e a buscar explicações mais racionais para o mundo circundante. Faz com isso, então, um questionamento, uma crítica, uma radical crítica acerca das coisas. A passagem do mito ao logos comporta, então, a elaboração de um novo conhecimento que indaga não só sobre a origem das coisas, mas também acerca daquilo que as coisas são. O que é a água? O que é a matéria? O que é a terra? Como elas passaram a existir? Além dos mitos, os povos do passado encontraram na religião uma nova forma de explicar o mundo em que viviam, os fenômenos que aconteciam, os fatos que presenciavam. A explicação religiosa se dava por meio de crenças em entidades divinas ou em um Deus pessoal, inteligente, criador, um ser divino capaz de impor uma ordem, uma governabilidade no mundo. Destaca-se desta maneira, então, que a consciência religiosa compartilha com a consciência mítica o elemento sobrenatural, ou seja, a crença em um poder superior, inteligente, poderoso, extraordinário, cujo nome dado pode ser Deus,
ou qualquer outra divindade. A filosofia da religião, nessa perspectiva, ela examina criticamente as crenças religiosas fundamentais. Que crenças são essas? Por exemplo, crenças que Deus existe, crença de que há vida após a morte, crença de que Deus sabe, mesmo antes de nascermos, o que iremos fazer, que a existência do mal é de algum modo consistente ou inconsistente com o amor de Deus pelas suas criaturas. Tudo isso está presente no estudo, na discussão, na reflexão filosófica. O centro de interesse, lá no mundo grego, se deslocou do mundo mítico para o mundo da physis e, posteriormente, para o mundo da reflexão filosófica. Essa passagem, o principal elemento presente é, de fato, a filosofia. E a filosofia, ela tem o sentido originário de pensar as coisas a partir das causas. É nesse sentido que surge, então, o logos. O logos é a ideia da racionalidade humana em funcionamento, de um discurso racional que explica todas as coisas. Nessa perspectiva, o homem, então, passa a ser esse ser capaz de filosofar. E ele, ao filosofar, ele começa a explicar racionalmente as coisas. Ele começa a pensar sobre a origem de todas as coisas. Então, o pensar filosófico tem uma nova explicação. Faz parte do logos, faz parte do discurso, do pensamento humano que se divorcia da explicação mítica, da explicação da religião e passa para uma explicação racional das coisas existentes. Mas vale lembrar que lá no contexto grego havia também um ideal de perfeição que perpassava pela contemplação. O que seria a contemplação? A contemplação seria a ação de olhar atentamente as coisas, considerar um objeto atentamente, qualquer que seja esse objeto. Para os gregos, então, essa tarefa era tão importante que eles a consideravam como a tarefa do espírito, no sentido de adquirir a perfeição. E isso tem a ver com o discurso racional, tem a ver com a filosofia. Platão foi um dos filósofos que trabalhou muito isso. Lá no seu diálogo com Timeu, ele associa essa contemplação da natureza com a ordenação do pensamento humano. Ou seja, o logos, o pensar filosófico. Então, nesse sentido, a partir da filosofia, a arquê, ela começa a se diferenciar. Arquê, que significa princípio, origem, e sendo essa arquê a origem de todas as coisas. Designando, nessa perspectiva, aquilo de onde alguma coisa surge, de onde alguma coisa tem origem, de uma coisa que tem a constituição originária, o fundamento. Nesse sentido, a arquê seria o fundamento de todas as coisas, o ponto de partida de todas as coisas presentes na realidade, o ponto de partida de todas as coisas existentes na natureza. Arquê, então, é esse elemento básico da totalidade do universo, a explicação total de todas as coisas. E vale pensar, para encerrar essa videoaula de hoje, na experiência religiosa. A experiência religiosa, ela é fundamental. O que seria a experiência religiosa? Aquilo que brota da recepção imediata de algo dado, a impressão a respeito de alguma coisa. Geralmente, essa coisa é pensada como superior, como sobrenatural, como transcendente, como metafísica. A experiência religiosa, ela está pautada na fonte formal do nosso conhecimento. Acontece que o ser humano, um ser visto, pensado como transcendente, esse ser humano ele pode estabelecer uma relação com o sagrado. O termo, então, experiência religiosa é uma experiência do sagrado. E isto vale para qualquer cultura, para qualquer povo, para qualquer ser humano. Então, espero que você tenha aprendido de maneira significativa essa nossa trajetória aqui na videoaula inicial da nossa primeira unidade de ensino. Seja bem-vindo, um abraço a todos.